Tudo bem, pessoal? Vamos estar iniciando aqui mais um videozinho. Hoje nós vamos estar mostrando como que monta uma fonte estabilizada de 10 volts e 1 ampere. Essa fonte nós vamos estar montando ela toda, completinha, fazendo desenho, vai ficar semelhante a essa daqui. Só que essa daqui, além de ela ter 10 volts, ela tem 5 volts estabilizada, ela tem 15 mais 15, menos 15 e tem duas fontes de tensões variáveis aqui, ó, que a gente consegue fazer a variação dela aqui, uma é de 0 a 20 volts e a outra de 0 a 15 volts, mais e menos. Então a gente vai estar fazendo isso aqui hoje. Como que a gente constrói essa fonte? A princípio a gente vai precisar de uma calculadora mais básica aí. E vamos começar a montar nosso desenho aqui, ó. É muito rápido. A gente vai mostrar algum desenho, algumas formas de como se fazer. Primeiramente, para a gente fazer essa fonte estabilizada, a gente tem que definir alguns critérios. Então aqui eu já vou mostrar para vocês. Primeira parte, para a gente começar aqui, a gente vai fazer a parte do desenho dela, entendeu? A gente vai desenhar o transformador e aqui eu já fiz aqui o transformador, a gente vai mostrar como que vai ficar. Então, esse transformador, a princípio, a gente pegou ele aqui. Você tem a opção de ligar ele em 127/220 e ele vai te dar uma saída de 12 volts. Na verdade, duas saídas. Isso aqui você pode utilizar para fazer uma fonte simétrica, mas nesse caso aqui nós não vamos fazer uma fonte simétrica. No nosso desenho, já vai aqui, ó, aterrar aqui, ó, 0 volts, para esse vídeo de referência para mim, para toda a minha fonte. Vou colocar aqui, ó, um diodo retificador, logo de cara aqui, 2 diodos, para fazer uma retificação de onda completa. Depois aqui no circuito intermediário, nós vamos estar colocando o capacitor. Esse capacitor aqui vai ser o nosso filtro, entendeu? Aí ele vai ficar aqui também na saída. Depois, o que a gente vai estar fazendo? Para a gente colocar, para a gente visualizar que essa fonte ela já está ligada, a gente vai colocar aqui um LED. Que eu vou colocar ele aqui aterrado, né? Colocar ele aqui, ó, que nós pegamos aqui a referência, certo? Só que esse daqui vai ser um emissor de luz, um LED. Vamos colocar aqui, ó, LED. E esse daqui nós vamos chamar de RLED. Nosso resistor de LED. RLED 1 e o nosso LED 1. Certo? Depois do nosso circuito, quem que vai dele estar retificado e estabilizado, nós vamos colocar a nossa tensão estabilizada aqui. Para a gente utilizar essa tensão, o que nós vamos fazer? Nós vamos estar utilizando um transistor, certo? Nesse caso aqui, para atender essa demanda aqui de 1 ampere, nós vamos estar utilizando um TIP 31. Quem quiser também fazer também ela simétrica, quiser usar um TIP 32 também, depois a gente vai estar mostrando como que faz. Correto? Aqui tem a saída. A base do TIP 31, ela vai vir aqui, ó, num resistor, que nós vamos chamar ele de RBS. Nós vamos estar colocando aqui resistor e também nós vamos estar colocando aqui, ó, um Zener. Esse Zener aqui é que vai manter a tensão estabilizada depois do nosso circuito intermediário, depois da retificação, e ele que vai estabilizar essa tensão. Então nós vamos colocar aqui, ó, um DZ, diodo Zener, 10 volts barra 1 watt. A princípio nós vamos colocar ele aqui de 1 watt. Se você quiser outra demanda, tiver uma demanda de corrente ou uma outra especificação, nós vamos estar mostrando aqui também. Só um detalhe que a gente tem que observar, esse detalhe aqui, ó. Aqui também nós temos uma queda
de 0,7 volts. Se a sua saída tiver de ficar exatamente com 10 volts, você vai ter que aumentar uma queda aqui em 0,7 para compensar essa queda. Depois, mais no final, quando a gente estiver realizando os cálculos, a gente vai te mostrar como que faz para essa queda de 0,7 aqui desaparecer e você ter aqui na saída 10 volts. Então depois nós colocamos aqui, nós vamos chamar isso daqui de RBS, diodo Zener 1, e na saída nós vamos colocar mais um LED. Esse LED aqui, esse diodo emissor de luz aqui na saída, a gente vai estar colocando mais um aqui, correto? Então nós vamos chamar ele de o LED 2. E aqui o nosso R LED 2. Então vamos continuar aqui com o nosso circuito. Se você quiser colocar alguma proteção aqui, um fusível ou algum sistema de proteção para não danificar a sua fonte, você pode colocar nesse momento aqui. Você pode usar em dois momentos. Você pode colocar um aqui no circuito intermediário, certo? Ou você pode colocar ele aqui na entrada, logo na entrada aqui do seu circuito. Aqui tinha um pequeno erro aqui, que eu acabei interligando a parte de baixo também do capacitor também. Vamos chamar ele aqui, ó, de C1. Aqui, ó, só corrigindo aqui o erro que eu tinha interligado. E aqui na saída nós vamos ter nosso V0. No caso aqui ele vai ser, nessa configuração que está aqui, ele vai ser 9,3 volts. Mas se você estiver necessitando dos 10 volts com a margem de erro, nós vamos estar mostrando o que você deve ser feito para estar eliminando isso. Para a gente iniciar os cálculos, a primeira coisa que a gente tem que definir aqui, antes de iniciar qualquer cálculo, são as minhas limitações, correto? Qual que vai ser minha variação de entrada? Essa variação aqui, ó, qual a porcentagem? Então nós temos aqui qual a nossa tolerância, né? Tem aqui qual a porcentagem? Tem gente que coloca 10%, outros querem 15%. Então é isso que vai definir qual é o valor da nossa entrada. Então, através desse valor aqui, ó, é que você vai definir sua fonte. Nós vamos estar trabalhando com a tolerância de 15%. Então a nossa tolerância aqui vai ser 15%. Então a gente vai realizar os cálculos e depois a gente vai ver se esse cálculo atende essa tolerância. Segunda coisa que você deve fazer, qual que é meu V-Ripple? Então nós vamos colocar aqui, ó, Ripple. Qual que vai ser a minha tensão no capacitor? Qual que vai ser a minha variação de tensão? Eu vou estar colocando aqui, ó, 1 volt. Vou estar definindo esse valor para iniciar os cálculos. Então nós temos aqui qual que é a nossa tensão de Ripple. Então a gente vai iniciar aqui. Vamos calcular qual que vai ser nosso V máximo. Calculando que a gente vai estar ligando o transformador aqui e a saída vai estar em 12 volts. A princípio a gente não coloca essa tolerância. A gente trabalha com valor nominal. Então qual que vai ser meu V máximo? Meu V máximo aqui, ele vai ser o meu 12 volts. Ele vai estar multiplicando raiz de 2 menos a queda num diodo. Vamos chamar aqui, ó, diodo 1, diodo 2. Esse valor, menos 0,7 volts. Certo? Então nós vamos calcular aqui, ó. Vou iniciar o cálculo aqui. Vai ser 12 vezes raiz de 2. Vai ser igual a 16,97 menos 0,7. Nós vamos estar falando de 16,27. Então vamos colocar aqui, ó, 16,27 volts. Qual que vai ser a minha tensão mínima nesse caso aqui, ó? Meu V mínimo. Ele vai ser
o meu 16,27 volts menos a minha tensão de Ripple, menos o meu V Ripple, que vai ser 1 volt. Esse valor vai ser igual a 15,27 volts. Com isso, agora eu tenho que calcular o meu V médio. Qual que vai ser o meu V médio? Vai ser V médio vai ser 16,27 mais 15,27. E eu vou dividir esse valor por 2. Essa vai ser a minha tensão média. Então, nós temos aqui 16,27 mais 15,27 dividido por 2, 15,77. Então, esse vai ser o meu valor que eu vou estar utilizando para a base da minha tensão média. Então, a tensão média que vai circular aqui no circuito vai ser de 15,27. Só lembrando que a tolerância, eu não vou trabalhar com ela agora. Depois que eu vou voltar, vou calcular os valores aqui do meu resistor e vou ver se esse valor já nos atende. Porque a técnica de cálculo de uma fonte dessa já leva em consideração uma pequena variação. No caso dessa variação de 15%, essa tolerância, é uma variação muito agressiva. Então, a gente vai ter que ver se atende. No caso de 10%, com certeza atenderia. 15%, pode ser que um ou outro cálculo não vai atender. E é por isso que eu escolhi esse valor de 15%. Então, temos aqui a tensão média. Então, qual que vai ser o nosso próximo cálculo? O capacitor aqui, nós podemos deixar ele para calcular ele depois, ou se quiser, podemos calcular ele agora. Vamos calcular aqui em ordem. Calculando que aqui vai ser a nossa corrente média vai ser de 1 ampere. Teremos que usar um fusível aqui, de 1 ampere. E um fusível na saída de 1 ampere. Esse fusível aqui pode ser até menor, porque a tensão aqui vai ser maior do que essa daqui. Essa tensão vai ser de 15,77 e aqui vai ser de 1. Mas, a princípio, podemos utilizar aqui os dois para estar protegendo o circuito. O nosso diodo também deverá ter uma corrente também de 1 ampere, suportar no mínimo 1 ampere. Então, vamos calcular aqui o capacitor. O cálculo do capacitor ele é bem simples. O cálculo do capacitor vai ser a corrente média que vai estar circulando por ele, dividido pela frequência, que eu vou estar multiplicando aqui pela tensão de Ripple. Então vai ser C1 vai ser igual. Qual a corrente média que nós vamos estar trabalhando ali? A corrente média vai ser 1 ampere. Qual que é a frequência? Aqui vai ser 2 vezes a frequência de entrada. No caso aqui, nosso aqui, vamos estar utilizando 60 Hz. Então, vai ser 2 vezes 60 Hz, que vai estar multiplicando quem? A tensão de Ripple. Vezes 1. Então, é só a gente fazer esse cálculo aqui. Vai ser 1 dividido por 120. Então, esse vai ser nosso valor de capacitor. 8,33 microfarad. Então, nós temos um capacitor de 8,33 microfarad. E a tensão dele, temos aqui, tem que ser maior do que 15,77 volts. Então, nós vamos pegar aqui um valor padrão de 25 volts. Então, nós temos aqui, definido o nosso capacitor. Depois nós vamos ver que o capacitor também tem valores padrão e a gente vai estar colocando ele. Então, o valor comercial aqui que a gente vai encontrar desse capacitor, um capacitor de 10.000 microfarad e 25 volts. Então, nós já temos aqui, os valores do transformador, né? Os diodos, que é relacionado à tensão e a corrente média. Com a corrente média também nós temos aqui, vamos encontrar o nosso capacitor.
correto? Temos aqui o valor padrão. Então, ele já vai ser aqui, ó. Já posso colocar ele aqui, ó. De 10.000 microfarad e 25 volts. Agora o próximo passo é nós aqui, ó, encontrar o nosso RLED. Então o nosso RLED, ele vai ser calculado aqui, ó. Acho que esse pedacinho aqui vai dar pra gente calcular ele. Temos aqui o nosso RLED. O nosso RLED 1, vai ser a tensão média. Qual vai ser a tensão média? 15,77. A gente vai utilizar esses valores aqui, mesmo que com esse valor aqui de capacitor aumentando a capacitância, o Ripple dele vai diminuir um pouco e essa tensão média vai ficar um pouco maior, depois nós vamos voltar calculando ela aqui para ver se essa tolerância atende. Esses valores aqui, com certeza atende esse daqui, porque já é a fórmula que a gente utiliza para calcular. Ele vai ser o quê? 15,77 menos, nós vamos estar colocando aqui o LED com uma tensão LED de 1,5 volts, correto? E uma corrente de 20 mA. Para fazer esse cálculo aqui, como que vai ser? 15,77 menos 1,5 dividido por 20 mA. Resistor de 713,5. Então aqui, ó, 713,5 ohms. Esse resistor é comercial? Não, 713,5 não é comercial. Então nós vamos achar um resistor comercial próximo desse valor e depois vamos estar calculando aqui. Para título de cálculo, a gente vai estar utilizando um resistor padrão de 680 ohms. Então nós temos que achar o que agora? A potência. A potência do resistor LED 1. Como que a gente vai calcular essa potência? Vai ser a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Então nós temos aqui a resistência que a gente vai estar utilizando, 680 ohms. A tensão vai ser 15,77 menos 1,5 volts. Esse valor ao quadrado. Então nós vamos ter aqui que 15,77 menos 1,5, esse valor aqui ao quadrado, dividido pela resistência, nós teremos aqui 200, aproximadamente 300 miliwatts. Então, vamos estar utilizando um resistor aqui de 680 ohms e meio watt de potência. Arredondamento sempre para cima, para que ele não queime. Então, aqui, já vai colocar aqui na nossa fonte 680 ohms e meio watt de potência. Temos aqui o LED já definido. Agora nós vamos passar para essa parte aqui, ó. Calcular chip 31. O beta aqui, ó, do nosso chip 31, que eu esqueci de falar, ele é 25. Informação importantíssima para estar calculando ele. E temos aqui o diodo Zener. Vamos passar aqui agora para o diodo Zener. Sabemos que a corrente Zener máxima vai ser igual a potência dividido pela tensão Zener. Vai ser 10 volts. Então temos aqui já a nossa potência máxima, que vai ser 1 dividido por 10. Esse valor aqui vai ser igual a 100 miliwatts. Então nós temos aqui, ó, ou melhor, 100 miliampere, desculpem. 100 miliampere. Essa vai ser minha corrente máxima Zener. Sabemos que o IZ mínimo, ele é igual a 10% de IZ máximo. Então, ele é 10% de 100 mA.
esse valor vai ser igual a 10 mA. Então, a faixa de trabalho dele tem que estar aqui, ó, entre 100 mA e 10 mA. Ele não pode ser menor que a corrente que está circulando aqui, não pode ser menor que 10 mA, também não pode ser maior que 10 mA aqui, que vai queimar o nosso Zener. Então, para essa condição de trabalho, sabemos que o IZ médio, ele é 20% da corrente de IZ máximo, que ele é 100 mA. No nosso caso aqui vai ser igual a 20 mA. Então, essa daqui é a nossa condição de trabalho. Então, a título de cálculo, a gente vai estar utilizando quem? O nosso IZ médio, que já é um valor utilizado para quê? Para uma tolerância, aproximadamente 10%. Agora, para 15%, nós vamos ter que recalcular depois para ver se vai atender essa condição, que é uma condição muito agressiva. Então, nós temos aqui, ó, 20%, condição de trabalho. Sabemos também que a corrente de base do nosso transistor ela é IC dividida por quem? Pelo beta. Então, qual que vai ser a corrente IC? Vai ser nosso I médio. Então, vai ser nosso I médio dividido por B. Qual que é a nossa corrente média que nós colocamos no circuito aqui? Vai ser 1 ampere. Qual que é o nosso beta? 25. Então, vamos calcular esse valor aqui também, que seria de 1 dividido por 25, que no nosso caso aqui, 40 mA. Então, nós temos que ter 40 mA, que é o necessário aqui, ó, seria a corrente de base necessário para a manutenção de 1 ampere. Então, qual que vai ser a nossa corrente RBS? Então, essa aqui, ó, cadê? RBS. Então, nosso I RBS vai ser a corrente IZ médio mais a corrente B, também que a gente vai estar utilizando. O nosso IRBS vai ser igual a 20 mA mais 40 mA. Nessas condições aqui, nós teremos 60 mA, que vai ser a nossa condição de trabalho para cálculo. Então, depois nós calculamos aqui a corrente que vai estar circulando aqui, ó, no nosso o I que vai estar circulando nesse resistor, ele vai ser, a título de cálculo, 60 mA. Depois, para a variação da fonte, a gente vai estar recalculando para ver se vai atender essas condições. Então, como que vai ser isso aqui? Nós temos que o nosso RBS vai ser o quê? Nosso RBS, que foi definido aqui como RBS, ele vai ser o quê? A tensão média de trabalho. Nosso caso aqui, a tensão média é 15,77 volts, certo? Menos a nossa tensão Zener, 10 volts. Tudo isso dividido por quem? Por 60 mA. Vamos fazer esse cálculo aqui para ver. Então, vai ser 5,77 dividido por 60 mA. Temos aqui, teríamos de estar utilizando um resistor de 96,16. Então, 96,16 ohms. Sabemos também que esse valor não é padrão, correto? Então, nós vamos estar utilizando quem? Um resistor de 91 ohms. Resistor de 91 ohms é um resistor padrão. Então, qual que vai ser a potência que a gente vai estar utilizando aqui nesse resistor? Então, a potência RBS vai ser 15,77 menos 10 volts ao quadrado, dividido por quem? Por 91 ohms. Então, nós vamos ter aqui a nossa resistência, 5,77 ao quadrado. Temos aqui um valor de 33, dividido por 91. Então, nós temos aqui que ele vai dar,
fazer aqui por esse lado, é 365,8 miliwatts. Então, aqui também um resistor de 1000 watts. Então, nós temos aqui que vamos utilizar um resistor de 91 e 1000 watts de potência. Definimos também o nosso resistor. Então, vamos colocar aqui, ó, bem pequenininho, para ver se vai dar para ver, 91 e 1000 watts. Correto? Então, nós temos aqui quase a nossa fonte por completa calculada. Faltamos calcular aqui agora. Depois de estar calculando todos esses... Depois de ter calculado todos esses valores, agora falta calcular quem? O nosso RLED2, que estaremos com a nossa fonte toda calculada. Então, como que nós vamos calcular o nosso RLED2? A princípio, teremos que calcular a corrente no LED, certo? Então, a resistência do LED vai ser... Qual que é a tensão aqui? Ela vai ser 9,3 volts, que é 10 volts menos 0,7. Então, 10 volts, tensão do Zener, menos 0,7 volts, que é a queda de tensão no meu chip 32, dividido por 20 mA. Nosso RLED2 vai ser igual a 9,3 dividido por 20 mA. Nosso LED2 vai ser de 465 ohms. Possuímos um resistor de 465 ohms? Também não. Então, nós temos que achar um valor mais aproximado. Então, nós vamos colocar aqui o valor que eu acho que é bem aproximado, que seria de 390 ohms. Então, vamos calcular aqui, novamente, para saber a potência. Então, a potência do nosso resistor, o nosso RLED2, ela vai ser igual a 9,3 ao quadrado dividido por 390 ohms. 9,3 ao quadrado dividido por 390 ohms. Vai ser um resistor que é de 221,7 miliwatts. Então, também aqui vai ser 1000 watt. Todos os nossos resistores aqui de 1000 watt. Um resistor padrão, fácil de encontrar em qualquer loja de eletrônica. Sempre quando a gente faz esse arredondamento, igual muitas das vezes que eu fiz o arredondamento para baixo, é porque a faixa de trabalho do LED, ela tem que ser maior que 9 mA e menor que 30 mA. Então, você tem essa faixa de trabalho aqui, ó, do LED. Então, ela vai de 9 mA a 30 mA. Para você recalcular aqui, o que você ia fazer? Você tem a corrente do LED 2 vai ser igual a tensão, 9,3, dividido pela resistência, 390. Tem que dar dentro dessa faixa. Então, 9,3 dividido por 390 vai dar 23,4 mA. Atende muito bem essa demanda. Então, aqui o nosso resistor, o RLED2, já está calculado. Então, vamos colocar aqui 390 ohms e 1000 watt. Por isso que sempre a potência arredonda para cima também, porque a corrente vai aumentar um pouquinho. Você pode fazer também tensão vezes corrente, vai ser a potência também. Então, vamos recalcular aqui para atender. Então, nós temos aqui, só lembrando, a título de cálculo, o nosso capacitor 10.000 microfarad, 25 volts, não é um capacitor muito difícil de encontrar, deve ser um capacitor aí por volta de
de 7, de 5 a 8 reais, aí dependendo da loja, se for na internet, vai depender. Resistor, 680 ohms e meio watt. Também um resistor também muito fácil também de estar encontrando. Não temos dificuldade alguma para encontrar esse resistor. Tá vendo aqui? Vou colocar mais em detalhes. Tipo 32, também não é difícil de encontrar. E temos aqui a nossa demanda. Então vamos começar a trabalhar nele aqui para ver se vai atender essa tolerância que nós colocamos aqui. Vamos fazer recalcular para ver se vai atender todas essas demandas. A partir do tipo 32, você não precisa recalcular, porque essa tensão vai estar estabilizada em 9,7 volts. Mesmo que a gente vai elevar essa tensão para 10 volts, aqui, mesmo que a gente vai elevar essa tensão para 10 volts, essa tolerância aqui já é aceitável. Nós temos aqui, podemos recalcular a título de informação, mas essa parte não é necessário calcular. Os diodo, transformador também não é necessário calcular, e o capacitor também não é necessário calcular. Aquilo que a gente vai ter que recalcular para essa tolerância vai ser o resistor LED 2, para ver se vai atender essa corrente de 9 mA a 30 mA, e tem que estar dentro dessa faixa, a corrente aqui, e se a potência dele vai suportar essa tolerância, principalmente quando estiver na parte superior. Na parte inferior, com certeza. E também o que a gente vai precisar de recalcular é esse aqui, ó. Nosso resistor, nosso RBS, e se caso o nosso diodo Zener também vai atender toda essa tolerância. Então nós temos que recalcular RLED 1, RBS e o diodo Zener. São esses três componentes que tem que ficar dentro dessa tolerância. Então, com todas essas informações na mão, a gente vai recalcular. Beleza? Então, para não ficar muito grande aí, então, pessoal, não se esqueça aí de dar um joinha, se inscrever no canal, curtir o canal, e a gente vai recalcular aqui. A gente vai fazer um outro vídeo para estar recalculando esses valores. Um abraço, fica aí. Para quem... Se o seu valor não tiver essa tolerância, se você não tiver tolerância, trabalhando com tolerância, tá aí, tá todo calculado, você já tem a sua fonte estabilizada 10 volts e 1 ampere. Caso você queira aplicar essa tolerância, principalmente para professores aí, quando vai fazer uma dinâmica, eles gostam muito de colocar uma tolerância muito grande, que é para você recalcular e ver se a faixa de trabalho está dentro. Por quê? Quando ele abaixar esse nível de tensão, talvez a corrente mínima sua aqui vai ser menor e ele não vai conduzir. Eu preciso de, no mínimo, aqui, ó, 10 mA. Talvez eu não vou ter esse 10 mA aqui. Ou, no caso, quando você for colocar acima, eu vou ter mais de 100 mA. Ele coloca essa condição que é para quê? Para ele não conduzir ou queimar o seu Zener. Então você tem que recalcular. Talvez aqui não ter que colocar um Zener de 2 watts para atender. E talvez essas condições aqui atendam. A resistência, o LED aqui, ó, nós fizemos um arredondamento, tá vendo aqui? Para baixo, talvez vamos ter que fazer um arredondamento para cima. Ou arrumar um outro valor, um valor preciso desse resistor. Colocar série paralela para ver se atende. Aqui nós não teremos grande problema. Dificilmente esse valor, quando você coloca ele aqui, ó, no meio do caminho, para você ter uma variação de tensão, tem que ser uma variação de tensão muito grande para estar fora dessa faixa aqui, ó, de 9 a 30 mA. Geralmente esse problema a gente vai encontrar só aqui, ó, nesse resistor RBS e no valor do Zener. Pela experiência, normalmente, com essa tolerância, a gente vai ter que aumentar essa potência do Zener e vai ter que diminuir um pouco essa resistência. Acredito eu que vai ser esse resultado. Vamos fazer o cálculo aqui para ver se vai ser isso mesmo. Então, no mais, um abraço a todos aí e não se esqueça de curtir o canal.